Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma reunião aqui, né? O nosso encontro semanal às terças-feiras. Eu não sei como é uma gravação, eu não sei o dia que você vai assistir, mas seja muito bem-vinda. Embora o meu trabalho seja com mulheres, os homens também são muito bem-vindos. Meu nome é Miriam Gualda, eu sou mentora de mulheres 40 a mais, mas hoje especialmente eu vou receber uma convidada maravilhosa que ela tem um trabalho diferente e agora eu tenho conseguido trazer pessoas diferentes porque ela também trabalha com homens e mulheres. Então, eu estou falando hoje esse programa ele recebe essa convidada, ela tem uma trajetória muito interessante dentro da engenharia, mas não ficou apenas no campo técnico. Ela deu um passo além. Ela saiu da engenharia tradicional, passou a atuar em algo que ela chama de engenharia de transformação. E aqui eu quero abrir uma provocação já no início. Tem pessoas que têm muita vontade de melhorar e ganhar mais e de se tornar pessoas melhores. Por que elas não conseguem? E hoje eu recebo a engenheira e mentora Luizete Andrés Karpinskis. Luizete, boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde a todos vocês. Muito obrigada pelo convite, Miriam. Estou muito agradecida e espero poder contribuir um pouquinho mais para todas as ouvintes. Que bom, Luizete. Bom, Luizete, eu quero começar pelo básico, né? Mas, ao mesmo tempo, pelo mais importante. Você é engenheira de formação. Em que momento a engenharia deixou de ser só execução e começou a virar visão de transformação para você? Miriam, eu escolhi a engenharia porque eu sempre fui apaixonada por lógica, cálculos e pela ideia também de transformar um projeto numa realidade para o cliente. Eu sempre acreditei que tudo no universo tem uma estrutura, tem uma ordem. Mas quando comecei a entender melhor meus clientes, eu percebi que eu não estava construindo apenas casas, porque dentro disso eu percebi que eu estava realizando sonhos. E por trás de cada projeto havia uma família, né? Então essa família começava uma nova história naquele novo lar. Um empreendedor investindo no seu futuro, ou seja, uma casa é um investimento. Alguém concretizando também um objetivo de vida. E aí, nessa hora que eu entendi que a engenharia, ela vai muito além da execução. Ela transforma sonhos em realidade. Nossa, que maravilha, né? E deixa eu te apertar um pouquinho aqui. O que exatamente te incomodava no modelo tradicional da engenharia que te fez buscar um outro caminho? Ai, essa pergunta é apertada mesmo. Olha, eu continuo amando a engenharia. Ela faz parte de quem eu sou. Sempre fui apaixonada, né, por lógica, estratégia, pela capacidade de transformar um projeto. Mas, no longo de toda essa trajetória, que são mais de 30 anos com meu escritório próprio, eu percebi que eu poderia ajudar muito mais, e muito mais pessoas também. Em vez de transformar apenas uma casa em um lar ou um terreno, numa construção, eu conseguiria usar os princípios da engenharia para transformar vidas. E isso foi realmente algo que bateu em mim. Nossa, E isso é forte, né? Muita gente até gosta do que faz, mas vive na sensação de estagnação, de estar repetindo o mesmo padrão. E isso parece que não aconteceu com você ou aconteceu também em algum momento? Aconteceu sim. Eu sempre fui uma pessoa curiosa, né? Sempre gostei de aprender. E sempre gostei também do desejo de compartilhar conhecimento. Até por isso que eu trabalhei 10 anos como professora universitária. É. Dentro disso, eu
alguns momentos dessa estagnação foi o que eu procurei algo a mais. Então, a primeira vez que isso aconteceu, eu fui trabalhar como perito oficial do judiciário dentro da engenharia civil. Amei, uma profissão maravilhosa. Mas depois de um tempo, depois que eu terminei meu mestrado, que eu fui dar aula na universidade. E também amei esse contato com os alunos, com aquela vontade de aprender, maravilhoso. Interessante, mas né? Dentro de tudo isso, eu continuava com o meu escritório, trabalhava no escritório. Na última vez que aconteceu isso, vamos dizer, eu fui para os livros. Então, aí que eu comecei a escrever. Hoje eu sou uma série de 6 livros. Sim. E Agora, enquanto eu escrevi... deixa eu te fazer outra pergunta aqui. Sim. Agora, eu só quero trazer isso para quem está ouvindo, porque às vezes fica assim uma coisa meio invisível no mercado. Então, para quem está nos ouvindo agora, ou que vai ouvir depois, ou mesmo assistir pelo YouTube ou no canal, quando você fala com outros profissionais da engenharia hoje, qual é o maior bloqueio que você percebe? Eu não estou falando de cálculo ou de técnica, mas de mentalidade. Existe aí uma sensação de muitos engenheiros que são altamente capacitados, mas pouco valorizados. Isso é realidade ou percepção equivocada? O maior bloqueio que eu percebo não está na parte técnica. E isso eu falo não só para a engenharia, eu falo para todas as profissões liberais, para os profissionais liberais. As pessoas, elas têm o conhecimento, elas têm a experiência, a competência, elas se formaram numa faculdade, mas muito ainda não se autorizou a ocupar um espaço que elas realmente poderiam ocupar. E isso, como tu falou ali, existe muita insegurança para dar o próximo passo. E essa insegurança, ela é algo assim que identifica muito. E ali, quando tu falou de profissionais capacitados e pouco valorizados, eu acredito que, na maioria das vezes, o problema não é que os profissionais sejam pouco valorizados. Eu acho que eles são pouco percebidos. Ainda mais nessa nossa internet, nessa nossa IA, nesse nosso novo momento de confraternizar, de prospectar. Entendi. E existe uma diferença entre valorizar e perceber. É porque isso muda tudo, né, Elisete? Muda. Se o problema é o mercado, a pessoa espera. E se o problema é posicionamento, ela precisa agir. E você tem todas as técnicas, né? Todas as técnicas, assim, você tem uma mentoria maravilhosa que você ensina o profissional a se posicionar, né? Isso eu acho bastante interessante no seu trabalho, que eu tive a oportunidade de conhecer um pouco, né? Não aprofundadamente, porque eu não sou engenheira, não é essa a minha expertise, não é essa a minha área, mas eu achei bastante interessante esse trabalho que você faz, né? Então, o que é a engenharia de transformação? Vamos entrar agora nesse ponto central da sua atuação, né? Quando você fala da engenharia de transformação, isso não é um termo comum na área. Eu confesso a você que é a primeira vez que eu ouço que eu tomo contato, né? Ouço não, que eu tomo contato, porque eu já te conheço, que eu tomo contato com essa realidade, né? Que você trabalha mais técnica, mais a carreira, mais a mentalidade, mais a mistura de tudo isso. Você fez um mix de tudo isso e que você tem essa capacidade de ajudar esse profissional da área de engenharia a se posicionar de melhor forma no mercado, dele aparecer mais, ser mais visualizado, trazer aquela posição que ele tanto deseja. Você trabalha, né? Mas me dá um exemplo real, sem citar nomes, de alguém que estava travado na carreira
e que conseguiu mudar depois desse teu processo? Ok. Na verdade, é uma integração disso tudo. Só que ela tem uma ordem que eu uso estrategicamente. Eu vou dar o exemplo de uma cliente que me marcou muito. Tinha uma carreira muito boa, né? Mais de 20 anos de experiência, tinha extraordinário, e estava preso no tinha horas para poder atender. Então, ela trabalhava mais de 10 horas por dia, muito mais. Ela era reconhecida, ela tinha um know-how muito reconhecido. E por estar trabalhando naquele período, ou seja, de 10 a 12 horas por dia, ela tinha a renda proporcional à quantidade que ela trabalhava. Então, essa renda ela dependia exclusivamente do tempo que ela tinha. E foi interessante, porque quando a gente iniciou a mentoria, a gente percebeu ali com ela que faltava bastante estrutura. Aí eu fiz o diagnóstico, organizei todo o conhecimento, desenvolvi a metodologia para ela, porque eu atendo de forma personalizada, montei a mentoria, criei uma esteira de produtos, a gente reposicionou a comunicação dela. E, olha, ela deixou de vender o tempo, ela passou a oferecer um método. Isso mudou completamente a forma como o mercado via ela. Hoje, ela me disse, a última vez que ela me trouxe os números, ela disse que o ticket dela aumentou 237%. Miriam, eu não acreditei quando ela me falou isso. Eu disse, não, eu não acredito. Ela me mostrou o comprovante, a conta, mostrando antes eu ganhava isso e hoje eu estou ganhando isso. Nossa, ela está realizada. Que espetáculo! A tua visão de profissional é encantadora. Eu realmente me apaixonei, por isso te convidei para fazer parte aqui do meu programa, porque a gente precisa de pessoas assim, com outra mentalidade, uma coisa mais moderna, mais intensa. E essa engenharia de transformação que você aplica na tua metodologia, na tua mentoria, gente, isso aí é uma visão de profissional que não é só técnica, né? A técnica, eu acho que ela está ficando um pouco para trás. E essa tua visão futurista é encantadora, é encantadora. Nossa, Obrigada. é sensacional, né? E eu vou te fazer uma pergunta bem direta agora. Se a resposta for sim, qual é o custo disso ao longo do tempo? Não só financeiro, mas de vida. O custo é muito maior que o financeiro, realmente. É o custo da vida que a gente deixa de viver. Porque se a gente tem aquelas X horas por dia para estar trabalhando, e normalmente quem é um profissional liberal trabalha muito mais do que 8 horas, ele acaba deixando, às vezes, ele mesmo de lado, a família de lado. Então, o que precisa ali dentro dessa estrutura é fazer com que a coisa produza mais e com o mesmo tempo. É aí que está o segredo. É uma organização que a gente, organizando o conhecimento, a gente consegue estar colocando essas horas multiplicadas. Porque, às vezes, o que tu ensina ou que tu atende uma pessoa, tu pode estar atendendo 20 ou ensinando 20. E isso é uma coisa interessante, porque daí o que acontece? Ela vai acabar diminuindo a sobrecarga, vai viver uma outra realidade e também ela vai ter uma qualidade de vida muito melhor, ganhando mais, que é o melhor, né? Olha, eu estou encantada com o teu posicionamento. Como eu te disse, eu não sou engenheira, então a tua mentoria não é para mim. Mas para esses ouvintes, que têm familiares que são engenheiros, gente, eu vou deixar o contato aqui. Eu quero que você deixe o seu contato, depois a gente repete, porque às vezes as pessoas começam a assistir, depois precisa parar por alguma situação.
Deixa o seu contato, Lisete, porque eu estou encantada com tudo que você está me contando. Eu tinha uma noção, mas eu não sabia com profundidade como era o seu trabalho, como é o seu trabalho. Então, como é que um interessado pode te encontrar? Bom, o meu Instagram é Lui_Karpinski, com K. E eu tenho Arroba Lu, Lu, underline, Karpinski com K. Tá. Lui, L-U-I. Lui, L-U-I, arroba, não, peraí. Não, arroba, Arroba Lu, L-U-I, ponto, não, underline. underline, tá, underline, desculpa, underline, Karpinski, com K de quilômetro. Ótimo, Exatamente. ótimo. E eu tenho outro Instagram também, que às vezes, dentro da estratégia dessa mentoria, eu uso para ensinar quem deseja, claro, a escrever um livro. E aí também? Também. Que Às vezes ótimo. tem profissões que eu indico isso. Que ótimo. E esse outro Instagram é arroba Luizete, com S. Luizete com S e um T só? Não, T. Dois T's? T? Não, T-E. Tá. Luizete com um T só. Não. L-U-I-S-E-T-E. L-U-S-U-I-T-E, certo? Isso, Luizete. Luizete. AK.escritora. AK.escritura. Então, ela tem 2 Instagrams aqui, você pode escolher qual você quer entrar em contato com ela. Tá bom? E se você tivesse que deixar uma única orientação para alguém da engenharia que sente que está estagnado hoje, qual seria o primeiro passo de transformação? Olha, eu diria que qualquer profissional, não só especificamente engenharia, eu trabalho com todos os profissionais. Eu diria que você tem tudo dentro de ti. Tu tem todo o conhecimento, tu tem a tua experiência que é só tua e é única, e isso tem um poder muito grande. O conhecimento é maravilhoso. E às vezes, o que acontece? Às vezes tem pessoas que estão esperando que você decida colocar esse conhecimento para fora e ajudar elas a chegar onde você chegou. Porque sempre vai ter quem está começando. Então, isso é uma área que é muito vasta e ela te dá uma satisfação muito grande, porque quando você vê a carinha dos teus mentorados, dos mentorados que você transformou, não tem coisa melhor no mundo que ver eles não tem preço, né, Luizete? Exatamente, é bem isso. Nossa. É muito bom. Bom, e para quem se interessou por essa abordagem, como funciona a sua mentoria e onde as pessoas, agora eu quero que você repita, né? Onde as pessoas podem te encontrar, porque quem não conseguiu pegar naquele momento pode pegar agora. Então, para quem se interessou por essa abordagem, aos engenheiros de plantão aí, e também para quem não é engenheiro, que queira escrever um livro, também ela ajuda. Como funciona a mentoria? Isso mesmo, é para qualquer profissional liberal. Tá. A mentoria eu trabalho da seguinte forma. Primeiro, eu faço um diagnóstico, então eu descubro como a pessoa está, onde o cliente está. Depois eu identifico o que está impedindo o crescimento. Depois, na sequência, eu organizo todo o conhecimento, todo o processo, construo um método para ela, crio produtos, que pode ser vários, não necessariamente só um, e depois a gente posiciona. Então, a autoridade é algo que está junto com isso, a posição, tanto das redes sociais, a forma de comunicação, o que você vai entregar, tudo isso vai convergir numa única coisa. E tudo está interligado. Então, essa mentoria é algo transformadora mesmo, porque ela não foca só na inteligência artificial ou só em montar o processo de mentoria ou
só saber como fazer a venda, ela foca em tudo, ela engloba tudo. Porque isso é muito importante, que uma coisa se interliga na outra, e aí é que está o segredo. Aí é que tu consegue um resultado consistente. Que maravilha. Você ajuda a pessoa também a buscar a inteligência natural, né? Não só artificial. Exatamente. Que essa, eu acho que buscar a inteligência natural é aquilo que mora dentro da gente e que eu percebo que as pessoas têm muita dificuldade. E Isso você tem mesmo. essa habilidade de ajudá-la a, a, a perceber isso, né? Entrar em contato com essa inteligência artificial e inteligência natural. Quanta coisa a pessoa pode modificar, trazer, é aquilo que você disse, né? Um posicionamento. Porque hoje eu percebo que muitos profissionais, eles estão assim, perdidos de tanta informação. E você tem um Exatamente. método que já está validado, então fica mais fácil para o profissional se posicionar. Porque você já tem, já sabe como lidar, você já está nessa profissão há muito tempo. Então você tem bagagem, você tem competência para ensinar a pessoa, né? Que bacana. Então hoje, gente, olha, nós conversamos aqui sobre algo que vai além da engenharia. Falamos sobre mentalidade, posicionamento e transformação profissional. Fica uma reflexão para quem nos ouviu até aqui. Não é apenas sobre o que você sabe fazer, mas sobre como você escolhe se posicionar a partir disso. Você quer deixar algum recado aqui para os nossos ouvintes? Eu gostaria de encerrar comentando que eu acredito que toda transformação começa quando alguém decide organizar o seu conhecimento, quando decide organizar aquilo que já tem dentro de si. E talvez esse seja um momento de dar esse primeiro passo. Então, eu convido a você a dar esse primeiro passo para o seu próximo nível. Muito obrigada pelo convite. Parabéns! Adorei essa tua mensagem, porque realmente atrai a pessoa que está realmente querendo fazer diferença na vida. Olha, eu agradeço a tua presença, dessa engenheira e mentora Luizete Andrés Karpinskis, e receba agora o meu carinhoso abraço e até a próxima oportunidade. Foi um prazer compartilhar essa conversa com você. Igualmente, um abraço.